Bem-vindos não só aos presentes, mas também àqueles que assistem via Zoom a este evento. Eu gostava de dizer que hoje é o dia dos 33 anos e um dia. Ontem tivemos aqui a cerimónia do aniversário da Comissão, com a presença da Sra. Ministra da Defesa Nacional, a doutora Helena Carreiras, e estou a destacá-lo, já vão perceber daqui a pouco porquê, porque ela participou também neste processo. Mas, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que esta atividade tem lugar no âmbito da evocação da Guerra da África 61-75, tem a ver com o despacho do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, na altura Ministro da Defesa, um despacho de 21 de novembro de 2021, que autorizou ou que deferiu toda uma proposta relativamente a estas atividades que vão, ou que foram, desde dezembro de 2021, com a publicação do primeiro número da Revista Portuguesa de História Militar, exatamente sobre o início da guerra, até 2025, com a edição de uma obra sobre Portugal e a Guerra da África. Terá um título diferente, naturalmente, que eu estou a coordenar com o Pedro Aires de Oliveira, com uma série de autores nacionais e estrangeiros. O ciclo, propriamente dito, Visões da Guerra e das Independências, tem a chancela, como podem ver, não está ali, mas como viram no convite que foi distribuído, tem a chancela da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. E permitam-me aqui destacar o papel importantíssimo do atual Ministro da Cultura. Portanto, nós reunimos 3 ministros, eu sem saber, mas eles sabiam ou ainda não sabiam. Mas na altura das reuniões, ele ainda era só o coordenador da Comissão e agora é Ministro da Cultura, mas ele teve um papel muito importante naquilo que foi a chancela deste conjunto de eventos que eu não vou aqui desenvolver, interessa ao de hoje e interessa ao final, como eu disse, e foi muito, muito importante. Também muito importante depois os apoios que tivemos, e permitam-me salientar, a Associação 25 de Abril, com o Vasco Lourenço, que esteve aqui ontem connosco. Aliás, foi uma conversa, hoje estamos aqui mais à vontade, sem ministros, muito interessante. Também muito interessante com o general Cito Rodrigues, portanto o apoio da Liga dos Combatentes, está aqui o general Fernando Aguda, e da Liga dos Combatentes, agradeço a presença também, e também para ter o apoio, no caso dele vai ser o segundo, já posso adiantar, o coronel Aniceto Afonso vai falar a seguir, mas será o segundo convidado, para o dia 17 de maio, aliás já fiz esse alerta aqui ontem, mas sobre os pormenores falará o coronel Aniceto Afonso, e dizia eu a Liga dos Combatentes e também o IDN. Cá está o Instituto de Defesa Nacional, que na altura era a doutora Helena Carreiras, também reuniu com ela para dar o apoio a este conjunto de atividades e designadamente às visões da guerra e das independências, e portanto ela ainda era diretora do IDN, e, portanto, ainda ontem falou nestas atividades, porque ela sabia melhor do que ninguém o conjunto das atividades. A coordenação desta atividade, aprovada em Conselho Científico, foi do coronel Aniceto Afonso e agora do mestre de saúde, o João Tavares, que está connosco desde o dia 1, não é mentira, é verdade, está connosco, passou a estar aqui na Comissão, Saúde também, e que já trabalhou antes neste evento com o coronel Aniceto Afonso. Portanto, são coordenadores e organizadores e o nosso coronel irá falar a seguir. Eu queria também aproveitar, obviamente, esta oportunidade para agradecer ao orador, o general Pesara Correia, que vai ser apresentado pelo moderador, que depois irá fazer também a segunda parte com o nosso general. Para mim é uma honra e para a Comissão ter a presença do meu general aqui connosco. É uma experiência vastíssima. Eu só digo uma coisa do currículo, espero não me enganar, que sei que são 6 comissões, acho que 6 comissões em África, e não só em África, acho que as 6 incluem a Índia, se não estou errado. Acho que diz tudo, e toda uma carreira que obviamente vai ser resumida por um jovem, não é? Ali o Proença Garcia, que agradeço também a presença. Isto tem uma metodologia que o coronel Aniceto Afonso vai explicar, diferente de tudo o que já tínhamos feito. Têm a ver com muita experiência, não é? São muita experiência, e nesse aspecto o Proença Garcia é membro do Conselho Científico, tal como o Aniceto Afonso. O Proença Garcia, como sabem, é professor doutor na Universidade Católica, é associado com a agregação e tem um vasto currículo, eu conheço, há muitos anos, fui comandante dele quando era cadete,
passou por opção própria à situação de reserva, tinha uma carreira aberta à sua frente, mas quis dedicar-se ao ensino e à escrita, e tem pelo menos 2 obras que eu conheço, exatamente sobre a guerra global, uma delas, e outra sobre a guerra em Moçambique especificamente. E, portanto, ele está aqui, apesar de ser mais jovem, é conhecedor profundo da temática da guerra da África, no caso dele, Moçambique é 64-74, como saberão. E, portanto, muito obrigado mais uma vez pela presença de todas, muito obrigado à mesa, no seu conjunto, e agora passo a palavra ao Coronel Aniceto Afonso, que não é só por ser a primeira vez, mas é também por ser a primeira vez este evento, que é bom explicar a quem está aqui, quem está em casa, a metodologia deste evento. E muito obrigado mais uma vez a todos. Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu quero dizer apenas umas breves palavras como organizador destas conferências em conjunto com o meu amigo, o mestre João Tavares. Foram os que ganharam a guerra. O ciclo de conferências que hoje começa a Rússia, e que hoje iniciamos sob o título de Visões da Guerra e das Independências 1961-1975, pretende basear-se em alguns eixos que desejo salientar. Em primeiro, participar nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O nosso planeamento contempla o período que vai desde hoje até a 25 de Abril de 2024, num total de 25 conferências, se for possível, ou tanto quanto for possível. Segundo, estas conferências procuram proporcionar um encontro com pessoas estudiosas da questão, quer tenham estado ou não na guerra e nos processos de independência, e tanto nacionais como dos novos países. Teremos a oportunidade de ouvir e registar os seus depoimentos para publicação e memória futura. Prometemos que serão sempre pessoas capazes de nos transmitir as suas visões pessoais, valorizando como desejamos o registro final com os vários pontos de vista sobre um assunto tão vasto e tão complexo. Terceiro, o foco de cada conferência estará centrado no próprio conferencista, que terá a liberdade de escolher os assuntos a tratar e a forma como deseja apresentá-los. Podemos dizer que será, sobretudo, um depoimento, sem qualquer tipo de limitação, a não ser o do tempo disponível. Ou seja, o foco estará no nosso convidado e na nossa disponibilidade para o ouvir. Esta será a condição para obtermos um resultado final múltiplo e abrangente do pensamento atual sobre o tema. Terá como único interlocutor um moderador que lhe apresentará as questões que entender. Quarto, em resultado deste formato que aprovamos no âmbito da Comissão Portuguesa de História Militar, as visões serão múltiplas e livres, como deve ser. Qualquer limitação de âmbito não faria sentido, tanto mais quanto o projeto se insere, como disse, nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, no dia que devolveu aos portugueses a liberdade e a capacidade de construírem um regime democrático por que tantos anos esperaram. Por último, garantimos que não haverá qualquer juízo de valor sobre o pensamento de cada um, contrastando com o que parece estar a passar-se em relação a uma outra guerra, aquela com a qual estamos confrontados no nosso dia-a-dia, a bem menos distância física do que a guerra colonial. Os nossos agradecimentos vão de novo para a Comissão Portuguesa de História Militar e para o seu presidente,
Major-General João Vieira Borges, por trazer a guerra e as independências para o âmbito dos nossos estudos. Também para as organizações apoiantes do projeto e hoje para o nosso convidado, Major-General e Dr. Pedro Pesará Correia, que será convenientemente apresentado de seguida, mas cuja amizade pessoal aqui deixo realçada, assim como a sua pronta anuência ao convite que lhe dirigi. E também para o moderador da conferência, Dr. Proença Garcia, cuja obra muito me apraz realçar e que também aceitou sem hesitações a sua presença nesta conferência. Obrigado a todos, incluindo aqueles que assistem à distância. Vamos então prosseguir. Muito boa tarde. Compete-me a mim apresentar o Sr. General Pedro Pesará Correia, que nasceu no Porto em 16 de novembro de 1932. Fez o curso policial no Colégio Militar e a licenciatura em Ciências Militares na então Escola do Exército em 1954. É oficial-general na Reforma desde 1986. Esteve em 6 comissões durante a guerra, na Índia, Moçambique, Angola e Guiné. É participante desde as suas origens na movimentação militar que desembocou no 25 de abril de 64, integrou o Conselho da Revolução desde a sua criação em março de 75 até à sua extinção e em outubro de 82, nessa qualidade, comandou a região militar do Sul. Na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, instalou e lecionou a cadeira de Geopolítica e Geoestratégia. Foi conferencista e é conferencista no Instituto da Defesa Nacional, na Universidade Autónoma de Lisboa e outras instituições como o Instituto de Estudos Superiores Militares. É autor e coautor de muitas dezenas de livros e trabalhos sobre geopolítica e geoestratégia, estratégia e conflitos, 25 de Abril, Guerra Colonial e Descolonização, especificamente na área militar. É autor de Centuriões e Pretorianos, bem como de um manual que eu muito utilizo, o Manual de Geopolítica e Geoestratégia. E aos 85 anos, na Universidade de Coimbra, obteve com distinção e louvor o seu doutoramento com esta tese fabulosa sobre da descolonização, do protocolonialismo ao pós-colonialismo. É um livro que eu vos aconselho a ler. Hoje temos o privilégio de ter o Sr. General para nos falar sobre a sua experiência. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui, nós estamos aqui para a frente, e como gosto, que é que depois será entre ele e a conversa que depois a seguir à pergunta. Então, enviamos melhor com a vez. Está. Bom, eu começo por cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. General Vieira Borges, meu prezadíssimo camarada e amigo, digníssimo presidente da Comissão de História Militar, e agradecer-lhe, final dia, como nos recebe nesta casa, nesta vetusta casa, aliás, onde me ligam as minhas memórias desde há 70 anos, nos meus tempos de menino da luz, em que eu vinha aqui deixar as armas encerralhadas nas comemorações do 3 de março do Colégio Militar para irmos ali depois à missa de São Domingos. Esta casa realmente tem essa memória, que é uma memória afetiva também, para além da sua memória histórica, do seu próprio significado do Palácio da Independência. Queria agradecer também ao meu camarada e amigo Aniceto Afonso, enfim, coordenador desta série de conferências, destes colóquios, enfim, de quem terá partido a iniciativa de me convidarem para nele participar, com muito gosto, até porque, enfim, é o início das comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril, que é alguma coisa à qual nós estamos profundamente ligados.
Queria também cumprimentar o meu camarada e amigo, o professor doutor Proença Garcia, que vai depois fazer o favor de me pôr em dificuldades com as perguntas que me vai colocar, e também o doutor João Tavares, que estava ali na mesa, e a todos cumprimentar na assistência e nesta assistência virtual a que hoje esta conjuntura covidiana nos obriga. Ora bem, cabe uma honra, foi para isso que me convidaram para iniciar esta série de conferências. Na meia hora de que eu disponho para fazer a introdução deste tema, eu vou exatamente, porque vai ser a introdução do tema, ser muito genérico sobre o tema das guerras, visões das guerras e das independências, e procurando exatamente fazer a conexão entre estes dois temas introdutórios, as guerras e as independências. Na sequência das outras conferências, certamente cada um vai situar-se mais objetivamente em matérias específicas. Eu vou procurar abordar o tema na sua generalidade. Eu começo por vos apresentar aqui uma frase. Toda a gente conhece o René Pélissier, um historiador francês que é dos homens que mais profundamente estudou as campanhas portuguesas em África e tem vários livros publicados, e num dos seus livros, As Campanhas Coloniais de Portugal, 1844-1941, ele tem esta citação que tem aqui, que eu vou ler. Reparem que ela está intercalada com várias reticências, porque há aqui determinadas omissões que eu intencionalmente retirei. Fala em tradições belicosas e talvez alguns fermentos proto-nacionalistas vindos dos assimilados de Luanda, tudo está reunido para uma explosão. Isto é em Angola, estamos a falar de Angola. Fazendas de café são saqueadas, tendo os seus patrões ou gerentes sido abatidos pelos criados ou envenenados pelos cozinheiros. 2.000 insurretos atacam povoações. Uma revolta quase geral. A contraofensiva arranca, os oficiais apercebem-se que são os colonos que, pela sua cupidez e abusos, provocam os seus carrascos. Ora, nós estamos a ler isto e imediatamente nos estamos a lembrar 1961, o início daquilo que é chamada guerra colonial, enfim, com mais ou menos adocicado guerra do ultramar, enfim, guerra da África. Ora, não é isso, curiosamente, e esta é a primeira chamada de atenção que eu aqui trago, que o Pélissier se refere. E eu vou passar ao segundo slide, em que tenho a frase completa e preenchendo já os espaços das reticências com aquilo que o Pélissier afirmou, e diz ele. Em Amboim, reparem, Amboim é mais a sul, Kwanza Sul, já não é no norte de Angola, em Amboim, e agora a parte que está no primeiro slide está aqui não realçada, a parte realçada é o que está de novo. Em Amboim, tradições belicosas, pelo menos 5 ou 6 tentativas armadas anteriores para se libertarem dos portugueses desde 1893, e talvez alguns fermentos proto-nacionalistas vindos assimilados de Luanda, tudo está reunido para uma explosão. Esta acontece em 28 de abril de 1917. Numerosas fazendas de café são saqueadas, tendo seus patrões ou gerentes sido abatidos pelos criados ou envenenados pelos cozinheiros. No início de maio de 1917, portanto um mês depois, 2.000 insurretos descem para a planície litoral e atacam povoações. E depois diz o Pélissier, e agora é que vem, tal como se verificará na grande revolta angolana do Noroeste, em 1961, em julho de 1917, há uma revolta quase geral no Libolo. A contraofensiva portuguesa no Amboim e nos Celas arranca, os oficiais, como em 1961, por ocasião, agora tenho aqui uma faixa que me está a tapar a leitura, por ocasião da reconquista do Noroeste, apercebem-se de que são os colonos que, pela sua cupidez e abuso, provocam. Depois, as operações no Amboim e nos Celas irão prosseguir até 8 de julho de 1918. Ora bem,
Eu pus estes 2 slides aqui para mostrar como, em 1961, o que se verifica é uma repetição, não exatamente no mesmo local, mas curiosamente até no mesmo tipo de atividade colonial, que é a produção de café, daquilo que já se tinha passado em 1918, quando praticamente estavam a concluir-se aquilo que eufemisticamente se chamam as campanhas de pacificação, mas que não foram mais que as campanhas de ocupação colonial. E eu estou a falar para fora do microfone e peço desculpa, tenho que levantar o dedo. Portanto, a diferença nem sequer foi muito grande. Reparem, de 1918 para 1961 vão 40 anos, 43 anos. Nem sequer é muito. O 25 de Abril já foi há 48. Simplesmente, o que é de registar, e é isso que eu aqui quero trazer, é que ninguém se lembrou destas campanhas de 1918. E quando em 1961 se inicia a guerra, ou se reinicia a guerra, estas experiências que já se tinham verificado no Ocidente e no Norte da Angola, porque também se passaram nos Dembos, também se tinham passado nos Dembos, mas eu trouxe estas porque foram exatamente as fazendas de café. Já ninguém se lembrava. E a verdade é que em 1961 esta experiência não serviu de nada. A guerra de 61 não foi preparada. Com uma agravante. É que a guerra de 61 é responsabilidade de Portugal e do governo português de então. A atuação dos movimentos de libertação foi uma resposta à incapacidade ou à falta de vontade do governo português de atender o problema que estava em marcha em África desde a guerra de 39-45. Aliás, o problema da responsabilidade do início da guerra é um problema que eu tenho abordado em algum pormenor aqui neste livro que o Dr. Prota Garcia fez o favor de referir. Ora, muito bem. Eu queria dizer-vos que eu iniciei o meu curso da Escola do Exército, a atual Academia Militar, em 1950. Não estou a invocar a minha idade, já é alguma, mas não é isso que eu estou aqui a invocar. Eu só estou a dizer que foi em 1950 que eu iniciei o... Quer dizer, em 1950 estas campanhas do Angolim tínhamos passado há 30 anos atrás. Durante o meu curso da Escola do Exército, nunca se falou nisto. Tinha acabado a guerra de 39-45. E os grandes preocupações... E tínhamos uma cadeira na Escola do Exército então, tínhamos uma cadeira no primeiro ano. O primeiro ano não era o ano dos preparatórios, o primeiro ano das armas, que se chamava exatamente a cadeira de colónias. Parece que o termo depois ofendia muita gente. No meu tempo, em 50, na Escola do Exército, a cadeira que eu frequentei chamava-se colónias. Isto nunca foi focado. E, no entanto, os avisos foram muitos. Reparem, em 1946 começava a Guerra da Indochina. Mas podemos ir mais até antes. A ONU, em 1945, quando aprovou a sua carta, obviamente que ficou na ordem do dia o problema das independências das colónias. Está na carta da ONU. Portugal ignorou completamente isso. Mas mais que Portugal, os responsáveis militares, na Academia Militar de então, que é a Escola do Exército, o problema foi ignorado. Mas a Guerra de Indochina já tinha começado em 46. A Guerra da Malásia, dos ingleses da Malásia, que aliás eles acabaram por conduzir com algum sucesso, porque reconheceram o direito dos povos da Malásia à independência, tinha começado em 1948. A Guerra do Quênia, vizinha de Moçambique a norte, tinha começado em 1952. A Guerra da Argélia viria a começar em 1954. Em 1954 sou eu tirocínante em Mafra. Continua a não se falar pura e simplesmente destes assuntos. Estavam esquecidos. Vivíamos exatamente no período em que estavam em transição para o problema da OTAN, da renovação do exército português e das Forças Armadas portuguesas, mas estou-me a referir principalmente ao exército, para a adaptação à OTAN. Era tudo para a divisão shape que estava a formar em Santa Margarida, que as preocupações dos nossos responsáveis estavam orientadas. Em 1954, enfim, o professor Garcia fez aqui o favor de
enunciar as minhas variadíssimas comissões dos vários teatros de operações, em todos eles. Em 54 é o meu inicio ainda como aspirante em barco para a Índia, depois dos acontecimentos de Dadra e Nagaravali. Vamos para a Índia e vamos todos preparados para enfrentar uma guerra clássica contra a União Indiana. Quando os problemas imediatos que em 54 estão na base da nossa mobilização são problemas já de um novo tipo de guerra, de uma guerra subversiva, completamente ignorados. Não recebemos nenhum. Quando nós chegámos, fizeram-se depois uns planos de operações em Goa, eu refiro-me em Goa, que foi onde eu estive, em que a minha companhia de caçadores, eu era subalterno de uma companhia de caçadores, a minha companhia de caçadores tinha uma frente de defesa clássica de 14 quilómetros. Bom, para quem sabe ou para quem não sabe, o normal na guerra clássica, uma companhia defende 300 metros. Aliás, não era para estranhar, naquele território todo da União de Goa, Damão e Diu, nós tínhamos por todo 4 batalhões de infantaria, mais um grupo de cavalaria, com alguns, mas enfim, armados com armamento que ainda não era o armamento da OTAN, era o armamento da guerra de 14-18 ainda. E foi assim que nós fomos mobilizados para ir combater na Índia. Nunca se falou nestes problemas. Aliás, curiosamente, 2 dos 4 batalhões que estavam na Índia eram 2 batalhões de africanos. Um batalhão mobilizado em Moçambique, que era o que estava em Pondá, e um batalhão mobilizado em Angola, que era o que estava em Margão. E os outros 2 batalhões tinham sido mobilizados daqui, já depois dos acontecimentos da Dadra e Nagaravali, que foi o batalhão de caçadores da Índia, mobilizado em Caçadores 5, e o batalhão de caçadores Vasco da Gama, que era o meu, ou melhor, aquele a que eu pertencia, mobilizado na Escola Prática de Infantaria. Nunca ninguém se lembrou disto, estava esquecido da memória. Ora, a verdade é que, entretanto, tinham começado a haver as reivindicações em África para as independências, que foram ignoradas completamente em Portugal. Portugal esqueceu-se. Quando venho da Índia, em 57, só se falava da OTAN. Era a 3ª divisão, o exército todo contribuía para a formação da 3ª divisão. Houve toda a renovação de processos e que rejuvenesceram o exército português, é verdade. Inclusive, eu depois, quando em 59 sou promovido a capitão, fui colocado no quartel-general da divisão em Santa Margarida, portanto, conheci muito bem todo este processo por dentro. Nunca se falou neste assunto. Eu digo-vos mais. Nós, entretanto, até tivemos um exercício de postos de comando da Alemanha integrados na OTAN, que nós fazíamos parte do Corpo de Exército americano, e em 1961, já com a guerra a começar em Angola, os exercícios de postos de comando que houve em Santa Margarida foram de guerra clássica. Isto foi completamente ignorado. Apesar dos avisos todos, que eu já vos enunciei, das guerras que tinham começado em África e na Ásia, Portugal continuava, e apesar dos avisos de Goa, Portugal continuava, o governo português, os responsáveis militares portugueses, mantinham a nossa tropa completamente alheia do fenómeno que estava em marcha. Só começou a haver um abalo, digamos, deste farniente, neste alinhamento total daquilo que era o verdadeiro problema que nós íamos enfrentar, começou a haver apenas alguma alteração a partir de 1958, finais de 58, depois do terremoto Humberto Delgado, entre aspas, que abanou aqui todo o sistema em Portugal, e quando se dá a mudança do governo Salazar, muda o governo e é nomeado para Ministro da Defesa Botelho Muniz, para Ministro do Exército Almeida Fernandes e para Secretário de Estado, Subsecretário de Estado do Exército, o então Tenente-Coronel Costa Gomes. E é nessa altura que se vai dar, esta equipa vai ter alguma atenção ao problema da África, que estava na ordem do dia. E é assim que são mandados um grupo de oficiais fazer um estágio na Argélia, fazer um estágio de contra-subversão na Argélia. É fundado o Centro de Gestão de Operações Especiais em Lamego e são criadas as primeiras companhias de caçadores especiais. São 6 companhias que se criam, que acabam por ir, salvo erro, 3 para Angola, 2 para Moçambique e 1 para a Guiné.
Depois há mais uma ou duas que são formadas. Que são, aliás, companhias que estão extremamente bem preparadas na altura. Era a nossa tropa mais bem preparada. E que são as únicas unidades que marcham nessa altura para reforçar determinados dispositivos militares, que eram dispositivos que estavam completamente obsoletos e ultrapassados e que não tinham nenhuma capacidade de resposta aos problemas que aí vinham. Curiosamente, é esta equipa, Botelho Muniz, Almeida Franco e Costa Gomes, que tenta fazer esta renovação e que tem imensas dificuldades para fazer esta renovação, porque era preciso dinheiro. E o governo e Salazar não dava dinheiro. Mas são estes homens que depois, em 1961, vêm a ser acusados de menosprezar o problema da ameaça militar em África e que se dá ao célebre problema do Botelho Muniz e acabam por ser corridos, quase acusados de traidores. E quando Salazar assume, então aí a importância do para Angola depressa e em força. Os únicos homens, os que foram sacrificados, foram os únicos que tinham tido alguma preocupação e alguma visão estratégica daquilo que de facto ia afetar. Simplesmente, eles tinham uma visão diferente de Salazar. Não era uma visão, digamos, passadista e uma visão bloqueada. Eles admitiam a possibilidade de que era preciso encarar o problema da África na sua verdadeira dimensão política. É que o fenómeno das independências da África não iam passar ao lado de Portugal. E Salazar tudo fez para que esse problema não nos afetasse. Nós não tínhamos o problema de colónias, nós tínhamos províncias ultramarinas, que era, aliás, uma alteração semântica que tinha sido introduzida meia dúzia de anos antes para satisfazer, digamos, a possibilidade, ou melhor, para responder aos ataques que tínhamos começado a sofrer na Organização das Nações Unidas. Ora, o que é certo é que, apesar disto, apesar de toda esta paralisia em que as Forças Armadas se encontravam face à hora que corria, quando em 1961 se dão os acontecimentos de Angola e é preciso uma resposta rápida para pelo menos tentar pôr alguma ordem e salvar vidas em Angola e não só, e se procede àquela mobilização geral de 1961, em que o Salazar vai invocar, enfim, como resultante da demissão do Botelho Muniz, mas que o Botelho Muniz, o Costa Gomes e o Almeida Franco tinham pré-preparado, senão aquela mobilização não tinha sido possível. E a verdade é que o exército português respondeu com extraordinária eficácia. Fez-se uma mobilização generalizada. Passado pouco tempo estavam a embarcar para Angola batalhões atrás de batalhões, e quando Angola começou a ter já um efetivo, pelo menos, ainda não tranquilizador, mas que já permitia alguma resposta, começou-se também a mobilizar para Moçambique. Nessa altura, por exemplo, eu já vou na segunda leva, já só sou mobilizado em junho, e já vou para Moçambique, o meu batalhão já vai para Moçambique em 61, e outros começaram a ir para a Guiné. E a verdade é que o exército português não só respondeu com uma grande eficácia a essa mobilização, uma falta de meios terríveis, porque não tínhamos armamentos modernos, porque não tínhamos meios aéreos, porque não tínhamos fardamentos, etc, etc, etc. E, rapidamente, no norte de Angola, que era na altura a zona mais sensível, foi capaz de se criar uma quadrícula, e uma quadrícula que funcionou com alguma eficácia. É na altura em que eu posso dizer-vos que se dá a Operação Viriato, que é a operação que é comandada pelo general Freire, que depois veio a morrer no Chitado, passado poucos meses, que era um general notável, que era aqui o vice-chefe de Estado-Maior do Exército, e que foi mobilizado para comandar o maior, e era comandante-chefe, o general dos Gelandes, que acumulava com o governo de Geral de Angola. E a verdade é que com a Operação Viriato, as Forças Armadas recuperaram o controle do norte de Angola e instalaram um dispositivo de quadrícula eficaz e que foi capaz, digamos, de recuperar alguma capacidade até de recuperação de muitas das fazendas de café, de circulação, das autoridades administrativas poderem recomeçar a funcionar, etc. Ora, a verdade é que com a Operação Viriato isto
é um ponto que eu penso que é um marco do exército português. Portanto, passados 6 meses de ter começado a guerra, recomeçado, se nós nos lembrarmos de 1917, chamemos recomeçado. Já agora um parênteses. Há muitos historiadores hoje que consideram que as 2 guerras mundiais, 14 e 18, não foram mais do que uma só, com um interregno de um intervalo entre as duas. A gente pode, fazendo a transposição desse pensamento para as nossas guerras coloniais, também dizer que as nossas guerras de pacificação e depois as guerras coloniais foram a mesma também com um intervalo semelhante, até semelhante no tempo. Ora bem, mas fechando este parênteses, a verdade é que o exército português ou as Forças Armadas portuguesas, porque também houve participação da Força Aérea, participação da Marinha, as Forças Armadas no seu conjunto, mas na realidade o grande trabalho operacional foi do exército português, proporcionaram ao governo naquela altura condições magníficas para ele negociar, para o governo português poder negociar com os movimentos de libertação numa situação de vantagem. Ora, o grande problema que se põe, e nós estamos hoje a assistir isso aí pelo mundo, o problema que se põe quando há um conflito armado é o problema do momento ótimo para negociar. Ora, com a Operação Viriato, o governo português proporcionou, de facto, ou melhor, as Forças Armadas portuguesas proporcionaram ao governo português um momento ótimo para negociar em vantagem com os movimentos de libertação. E a verdade é que, nessa altura, os movimentos de libertação continuaram a propor ao movimento português o início de negociações. A resposta do governo português foi pura e simplesmente ignorar orgulhosamente sós, ignorar todas essas propostas. E os avisos continuaram a ser ignorados. Reparem, em 1961, quando este ano de 61 terrível está para acabar, dá-se a queda da Índia. E a queda da Índia, o governo português não conseguiu perceber, ou melhor, não quis perceber o que é que significava a perda da Índia. É que a perda da Índia, para além de, evidentemente, serem efetivos completamente insuficientes, ineficazes em armamento, tudo, para responder a um exército de 35 mil homens que invadiu a Goa, em que não tínhamos defesa antiaérea, não tínhamos meios aéreos, nada. Mas o problema da Índia significou outra coisa. E foi isso que o governo português não quis compreender. É que os portugueses e os militares portugueses, que na sua maioria eram militares de serviço militar obrigatório, recusaram-se a fazer aquilo que Salazar queria. Era que morressem ingloriamente da Índia apenas para que Salazar pudesse invocar o sacrifício dos seus militares. E os portugueses, e o próprio general Vassal e Silva percebeu isto e não. Rendeu-se e entregou-se. E isto foi uma traição para Salazar. Salazar, mais uma vez, não percebeu este aviso. Ora, a verdade é que nós podemos dizer que aqui já não é apenas um problema político, é um problema de mediocridade. Esqueceu-se ou ignorou-se. E os responsáveis militares portugueses também ignoraram uma coisa fundamental e que eu aqui vos vou trazer, que é aquilo a que se chama a equação básica da guerrilha. A equação básica da guerrilha foi formulada por um homem, que até é um homem que tem muita aceitação, e já tinha na altura, aqui entre os responsáveis portugueses, que foi o sociólogo francês Raymond Aron, e quando ele dizia em síntese, eu não vou citá-lo, mas vou dizer o que é que ele em síntese queria dizer. E ele queria dizer isto, era que nas guerras de libertação nacional basta aos guerrilheiros não perderem para ganharem. Isto é, o prolongamento da guerra é sempre favorável ao guerrilheiro, ao mais fraco. É um tipo de guerra em que o forte ou consegue resolver o problema nos primeiros tempos da guerra, ou se a guerra se prolonga, acaba por se virar contra o próprio forte. E esta equação básica da guerrilha foi até mais tarde reformulada, mas o pensamento é exatamente o mesmo, por um outro homem, que foi aqui muito seguido em Portugal, e que era o Sr. Henry Kissinger, como sabem, o homem que foi o responsável pela segurança em vários governos dos Estados Unidos, foi conselheiro do presidente dos Estados Unidos e foi secretário de Estado dos Estados Unidos durante muito tempo. E o Sr. Henry Kissinger, até no seu livro
mais emblemático, que é o livro Diplomacia, desenvolve este conceito em que praticamente ele diz assim, o exército de guerrilheiros vence enquanto não perder. O exército convencional perderá certamente se não conseguir resolver uma vitória, se não conseguir logo de princípio uma vitória decisiva. Ora, os responsáveis portugueses, militares e políticos ignoraram completamente e deixaram que a guerra se prolongasse. A verdade é que depois de 61, a guerra nunca mais deixou em África de se deteriorar. Apesar de nós também procurarmos ir aperfeiçoando e melhorando alguns aspectos materiais, etc., mas a guerra passou a ser cada vez mais desfavorável para as cores nacionais. Reparem, em 1963 começa a guerra na Guiné. E aparentemente, no princípio de 63, aliás, aparentemente parecia que na Guiné não seria muito difícil, era um teatro pequeno, havia uma grande multiplicidade de etnias que nem sempre eram completamente concordantes umas com as outras. Bem, foi o sítio onde a situação claramente piorou para nós e cada vez mais nos obrigou a investir militarmente, e foi a única onde em 1974 a guerra estava praticamente militarmente perdida. Não tínhamos ilusões. Em 1964 começava a guerra em Moçambique. Em 1966 começava a guerra do leste de Angola. E em Moçambique depois começou a estender-se para sul. Mas aqui em Portugal, cada vez mais a situação se ia deteriorando. E aquilo que eram os próprios pilares, e tudo por causa da guerra. A guerra começou a ser o principal ponto de discórdia e de debate nacional. E os três grandes pilares do regime começaram eles próprios a vacilar. Quando chega a 1974, havia um pilar do regime que era fundamental, que era a Igreja Católica, e na Igreja Católica começou a haver forte contestação ao problema da guerra, mesmo em África. O Santo Afonso estava lá e sabe o que é que foi o papel do bispo de Nampula, e como tinha sido antes o bispo da Beira, etc., com grandes reflexos em muitas missões católicas que havia em Moçambique, que nem sequer eram constituídas por padres portugueses. Mas aqui em Portugal, dentro da Igreja Católica, começou a haver uma movimentação muito grande, que esteve na origem até de várias fações que se chamavam os católicos progressistas. Segundo pilar, onde as coisas começaram a vacilar também aqui em Portugal, foi dentro do próprio Partido Único da União Nacional, que depois se cria, passa com o Marcelo Caetano, daquelas alterações semânticas que o Marcelo Caetano introduziu, acabou a censura, passou a haver exame prévio, não é? Acabou a União Nacional, passou a haver a ANP, acabou a PIDE, passou a haver a DGS. Ora, nessas alterações semânticas foi criado realmente um novo partido, acabou a União Nacional, foi caçada a Ação Nacional Popular. E dentro da Ação Nacional Popular nasce a ala liberal. A ala liberal, que era com o Pinto Leite, com o Sá Carneiro, o Pinto Paulo Simão, que depois veio a estar muito na origem, depois de 25 de Abril, do PPD-PSD. E a ala liberal, fundamentalmente, o que levou, enfim, que durou pouco tempo na Assembleia, porque depois foram obrigados a admitir-se, o problema fundamental que entrou em dissidência com o governo foi o problema da guerra colonial. Mas há o terceiro pilar, onde as coisas também começaram a ser minadas, foi o pilar militar. E quando o pilar militar começou a vencer, e foi com a guerra colonial também, não só, atenção, eu podia ir mais longe, isto é o problema que está aqui tratado neste livro, agora aqui não tenho tempo para o fazer. Em 1961, quando foi o início da guerra, já no meio militar, houve alguns setores, não, só digo isto, houve alguns setores que claramente entraram em contestação. Nós publicávamos um boletim que era chamado a Tribuna Militar, foi o boletim onde a guerra foi mais contestada em termos internos nacionais. Bom, portanto, os três pilares do regime começaram a vacilar. E quando começaram a vacilar, o regime começou a tremer. O regime continuou a não dar atenção a estas fragilidades. E eu, que devo estar a começar a aproximar do meu final, queria chamar a atenção do seguinte.
que agora é, para mim, o aspecto essencial que eu vos queria trazer, é que com o prolongamento da guerra, a guerra assumiu uma complexidade que vai além daquilo que normalmente constitui a análise, eu diria, um bocado superficial do que foi a guerra, que eu chamo de guerra colonial, que eu chamo a guerra do ultramar, a guerra da África. É que a guerra assume uma complexidade que já não era só o problema do conflito entre os movimentos de libertação nacional africanos contra as Forças Armadas ou contra o governo português. Reparem, isto é um paradoxo realmente que eu antecipei-o aqui, podia pôr no fim, é que de facto o próprio Marcelo Caetano, em determinada altura, dizia: eu gostaria de facto, quando o Marcelo substituiu o Salazar, eu gostaria de facto de poder liberalizar o regime, mas temos a guerra colonial e enquanto tivermos a guerra isso não é possível. É claro que isto era uma desculpa que não tinha nenhum sentido, porque o regime já tinha 40 e tal anos e nunca ninguém tinha invocado a guerra para justificar a ditadura nos anos antes da guerra começar. Mas depois da guerra começar, a guerra servia de pretexto para justificar a manutenção da ditadura. Bom, de maneira que havia este grande paradoxo, quando se chegou ao final de 74, ou melhor, a 74, em 61 o governo português lançara-se da guerra para que o regime pudesse sobreviver. Em 1974 tinha de sobreviver, dizia que tinha de sobreviver com o regime para poder prolongar a guerra. Isto era um paradoxo que era completamente inultrapassável para o governo. Bom, mas dizia eu que a guerra, com o seu prolongamento, assumiu uma complexidade que é importante ter atenção. Bem, em primeiro lugar, havia, evidentemente, a luta de libertação nacional, que era a luta entre os movimentos de libertação armados e as Forças Armadas Portuguesas. Mas, entretanto, foi-se desenvolvendo uma outra componente que era um conflito regional. Reparem, mais em Angola, mas também em Moçambique, e com menos expressão na Guiné, havia apoios cruzados entre os Estados vizinhos e os movimentos de libertação. Os movimentos de libertação, por exemplo, na Guiné também, os movimentos o PAIGC era apoiado na República da Guiné, apoiado no Senegal, enfim, além de outros Estados mais afastados. Em Moçambique era a Tanzânia que apoiava a Frelimo, em Angola havia outro problema, mas dos três movimentos de libertação, o Zaire apoiava uns, a Zâmbia apoiava outros mais, enfim. De qualquer forma, não era só os movimentos, os países vizinhos que apoiavam os movimentos de libertação das nossas colónias. É que também havia ligações dos movimentos de libertação a movimentos de libertação dos países vizinhos. Há SWAP, na Namíbia, por exemplo, no sul de Angola. Há os movimentos de libertação da ZAPU e ZANU em Moçambique. Há a ONC na África do Sul. Ora, estes apoios cruzados configuravam um conflito regional que era muito mais amplo do que o conflito só dentro de cada uma das nossas colónias. E depois havia o apoio, também de Portugal, a dissidentes dos movimentos de libertação dos países vizinhos. Por exemplo, em Angola, nós tínhamos a trabalhar connosco, eu digo já agora, por experiência própria, que eu fui no leste de Angola o responsável exatamente pela coordenação desses movimentos, que era do Zaire, que eram os Flechas, e que eram os da Zâmbia, que eram os... como é que eles chamavam? Que eram os Flechas, não, desculpem, que eram os fiéis, e os outros que eram os leais, e que eram dissidentes dos outros países que a gente tinha a combater connosco para os manter treinados para eventualmente eles poderem depois atuar nos países vizinhos. Aliás, como veio acontecer com os fiéis que vieram a atuar no Zaire quando foi depois da queda de Mobutu. Ora bem, portanto, cá está outra componente do conflito regional. E depois havia uma componente fundamental do conflito regional, que foi a colaboração da África do Sul, que foi o grande apoiante do exército português a partir de uma determinada data. Este problema da África do Sul é um problema que tenho aqui na minha frente, o meu camarada e amigo, Aniceto Afonso, que ele e o Carlos Matos Gomes têm um estudo extremamente interessante e importante na história de Portugal.
mas que também está estudado noutros setores. Na Universidade de Coimbra também está estudado por um camarada nosso, que é como é que ele se chama? O Luís Barroso, que é coronel hoje, do Ativo, que tem uma tese de doutoramento sobre esta matéria, que é o problema do exercício Alcora. O exercício Alcora, que durante muito tempo foi completamente ignorado, e o estudo do Aniceto Afonso e do Carlos Matos Gomes é extremamente pormenorizado, era apenas isto. Quando o governo português já não tinha, ou melhor, não confessava, mas era evidente que já sentia que a guerra estava perdida, fez um acordo com a África do Sul e com a Rodésia, era este exercício Alcora, em que nas suas grandes linhas era só isto. Era uma aliança para intervenção militar coordenada pela África do Sul, em Angola e Moçambique, também com o apoio das Rodésias, só que a própria Rodésia e a África do Sul, os seus responsáveis militares, tinham chegado à conclusão de que as tropas portuguesas, enquanto dependentes de uma metrópole colonial longínqua, não estavam suficientemente motivadas para manter a defesa das suas terras num regime de apartheid branco. E então advogavam, e o governo português aceitou negociar nesses termos, as independências brancas de Angola e Moçambique, que era a única maneira de poder assegurar a permanência do apartheid na África Austral. Isto tinha o apoio dos Estados Unidos também. Ora bem, portanto, o problema do conflito regional é um conflito vasto, amplo, e que muitas vezes é ignorado quando se estuda, quando se faz o estudo da guerra colonial. Mas há uma terceira componente do conflito que é importante, que é a Guerra Fria. Angola, Moçambique, mas particularmente Angola, foram teatros da Guerra Fria com o punho houve dois blocos. Aliás, se estudar bem o pensamento do Kissinger, que eu já aqui foquei, e que era o homem que nesta altura era o grande pensador americano da altura, o Kissinger não conseguia interpretar os problemas africanos fora do quadro da Guerra Fria. Nunca conseguiu, estrategicamente, compreender o problema dos levantamentos dos nacionalismos africanos. Só fazia análise destes contextos no problema, isto são influências das grandes potências e mais nada. Ora bem, a verdade é que os Estados Unidos, dentro deste pensamento, a partir de 1968, apoiaram claramente o governo português porque consideravam que a permanência do poder branco na África Austral estava para durar e isso era vantajoso para o Ocidente. Isto foi dito pelo Kissinger em 1970. Parece que a visão geoestratégica ou geopolítica do Kissinger era bastante deficiente já nessa altura. Mas isto são outros aspectos. Portanto, tínhamos uma terceira componente da guerra colonial que também muitas vezes está esquecida. Mas há uma quarta componente ainda, que também está esquecida. E que às vezes as pessoas dizem que só nasceu depois das independências e que não é verdade. Já vinha desde esta altura, que é a componente da Guerra Fria. Da Guerra Civil. É que durante estes 13 anos de guerra, e agora, porque é que isto se foi embora? Ali. Durante estes 13 anos de guerra, os nacionais de cada uma das colónias estiveram em lutas internas uns contra os outros. As lutas de libertação eram guerras civis. E a gente ignora isso muitas vezes. Mas eram guerras civis até com vários aspectos. Por exemplo, um deles é que, por exemplo, em Angola havia movimentos de libertação rivais, alguns dos quais nós apoiávamos indiretamente. Eles lutavam contra nós, mas nós apoiávamos para eles lutarem contra os outros. Isto aconteceu com a UNITA. Tenho aqui o meu camarada Velez, Bonita Velez, que tem um livro extremamente interessante que mostra que o problema da aliança de Portugal com a UNITA, antes do 25 de Abril, estava em marcha para se fazer também com a FEDELA, porque havia um inimigo que era o inimigo, que era o inimigo a bater, que era o MPLA. Lá está o problema da influência da Guerra Fria. Com os outros, a FEDELA era apoiada pelos Estados Unidos. A UNITA tinha relações com a África do Sul. O inimigo a bater era o MPLA, porque era um movimento que era ligado ao Bloco Leste. Cá está também a influência da Guerra Fria. E havia uma outra componente da Guerra Civil também. É que havia africanos, aliás, em 74 se calhar já eram a maioria, os operacionais.
E havia africanos das Forças Armadas Portuguesas a lutar contra os africanos dos movimentos de libertação. E esta componente foi uma componente extremamente importante pela influência. Desculpa. E isto é que eu movimento muito aqui. Eu já devia estar quieto, mas não estou. Bom, estes movimentos vieram depois a ter, como eu já vou para terminar, salientar, vieram a ter uma influência muito grande naquilo, e é por isso que eu liguei guerras e independências. Isto veio a ter depois uma influência decisiva. Quero então dizer com isto o seguinte: o 25 de Abril acabou por ser a expressão de todas estas contradições. A guerra despertou os militares para a realidade, para a verdadeira realidade em que estavam a combater. Inclusive os militares continuavam aqui a ser mobilizados para combater, entre aspas, por um Portugal uno e indivisível do domínio a Timor, enquanto o governo estava já a negociar com a África do Sul o apoio a independências brancas em Angola e Moçambique. Os militares não sabiam disto, até que despertaram para esta realidade. Para que a guerra acabou por gerar o próprio fim do regime. E este foi o grande paradoxo da guerra. Ora bem, quando se chega à fase da independência, a verdade é que estas contradições das 4 componentes da guerra, uma ficou resolvida, porque é preciso ter atenção que Portugal não saiu de nenhuma das suas colónias sem previamente negociar com os movimentos de libertação. De nenhum saiu a correr, deixando para trás, abandonado, não. Tudo foi negociado. É claro que depois houve coisas que foram traídas por quem tinha negociado connosco, mas isso é outro aspecto. Portugal não encerrou a guerra em nenhuma das colónias. Não estou a falar de Timor. Timor é outro aspecto. Estou a falar da África, sem negociações prévias com os movimentos de libertação. Mas, depois dos períodos de transição para a independência, estes reflexos dos movimentos, das várias componentes da guerra colonial, vieram a ter uma importância decisiva. A primeira componente, a luta de libertação, essa ficou arrumada. Mas as outras ficaram todas por resolver. Ou melhor, algumas. Em Angola, no período de transição, dá-se a intervenção da África do Sul, a Operação Savana, que é para tentar salvaguardar o fundamental do tal exercício Alcora, e que veio a ter uma importância decisiva. Nos Estados Unidos, depois, ou melhor, se fizermos a CIA e a base da República do Zaire, acabou por organizar uma operação conjunta, que foi a Operação Aya Fetcher, que aliás acaba por absorver a Operação Savana também da África do Sul. E com tropas jairenses, com a FEDELA, com a Operação Savana e com a FEDELA, tentaram a ocupação de Luanda a partir do norte, e onde até foram incluídos alguns mercenários portugueses. E, entretanto, Cuba, em aliança com a MPLA, envolve-se na Operação Carlota e está também em Angola envolvida já na parte final. É a última, ao contrário do que muita gente diz, são as últimas tropas a chegar à Angola das estrangeiras, são os cubanos. Ou melhor, tropas organizadas. Já havia centros de instrução, etc. Isso é outra coisa. Tropas organizadas com comandos para intervir operacionalmente foram as últimas a chegar a Angola. Começaram a chegar a Angola nos fins de outubro e a independência de Angola dá-se a 11 de novembro. E estas várias intervenções fizeram com que, de facto, em Angola, a transferência do poder acabasse por fracassar. O Acordo do Alvor não funcionou e a independência não foi feita nos termos acordados no Acordo do Alvor. O essencial foi exatamente as várias componentes da luta de libertação ou da guerra colonial que são esquecidas. Mas depois das independências, aquilo a que eu chamo a consolidação, a fase da consolidação da identidade nacional, foi o prolongamento da guerra civil em Angola, e aqui a guerra civil com intervenções estrangeiras, que foram até 2001, foi a guerra que se reacendeu em Moçambique entre a Renamo, que teve as suas origens também no início da guerra colonial, entre a Renamo e a Frelimo, em Moçambique, e que também perdurou até tarde, e mesmo na Guiné,
onde o problema não foi tão complexo, mas mesmo na Guiné, aquele problema que houve em relação aos comandos africanos, etc., que está muito maltratado por vezes na imprensa portuguesa, tem as suas origens na Guerra Colonial. Também foi depois recuperado, enfim, quando houve aquelas várias dissidências na Guiné entre cabo-verdianos e guineenses. Portanto, é para dizer que, de facto, estas 4 componentes da Guerra Colonial acabaram por ter uma influência decisiva, quer na transição para a independência, quer mesmo depois da independência. Minhas senhoras, meus amigos, minhas senhoras, minhas amigas e meus amigos, eu vou terminar. E vou terminar com o epílogo em que eu digo o seguinte. A colonização em África, afinal, acabou como começara, em guerra. Eu digo a colonização porque, enfim, Portugal estava em África há 400, 500 anos. Mas, de facto, o sistema colonial em África começou a ser implantado depois da Conferência de Berlim. São 1885. A partir daí é que se pode falar em colonização. Há ocupação, há exploração, etc., etc., mas não são sistemas coloniais. O sistema colonial tem determinadas facetas, determinadas características, que para ser caracterizado não é só a presença efetiva ou a exploração que caracteriza o sistema colonial. O sistema colonial foi a seguir à Conferência de Berlim. Em África, tinha a vida do Brasil, mas isso foi outra coisa. Bom, portanto, em África começou e acabou da mesma maneira. Inicia-se com as guerras de ocupação colonial, enfim, os neologismos, campanhas de pacificação, terminou com as guerras de libertação colonial, neologismos, guerra do ultramar. Consequência da guerra colonial, eu destaco, em Portugal, foi o 25 de Abril. Nas colónias, foi o maior condicionamento à transferência do poder e à consolidação das independências. E com isto, meus amigos, eu terminei. Muito obrigado. Meu general, agora chegou a parte mais difícil, para mim. Fiquei muito curioso com aquilo que nos trouxe e gostava de lhe fazer umas quantas perguntas relacionadas quer com a guerra, quer com a descolonização. São os 2 grandes temas que eu vou abordar. Tirei alguns apontamentos que depois gostava, que vi ali nos slides e não entrou no detalhe por causa do tempo, mas depois gostava que me falasse aqui de 2 ou 3 tópicos. Mas vou começar pela Índia. Quando o meu jornal foi para a Índia, aspirante ao alferes, nós ainda não estávamos preparados para fazer operações de contra-subversão. Mas já havia o Satyagraha, já se ouvia falar nisso? Já tínhamos alguma noção quando lá estava? Não, nenhuma. Vamos lá ver. Nós vamos para a Índia, como lhe digo, eu era um jovem aspirante que fui promovido a alferes a bordo já, que eu estava a acabar o tirocínio quando se dão os acontecimentos da Draina Garveli. Estávamos a acabar o tirocínio, estava colocado em Tomara para fazer a recruta do tirocínio. Bom, e às tantas, não vale a pena explicar porque eu e um grupo de camaradas resolvemos oferecermos para a Índia. E fomos, oferecemos para a Índia, pronto. É ali que há confusão, nós estamos a começar a nossa vida de oficiais, então é para lá que vamos, e oferecemos para ir para a Índia. Isto depois de uma noite de farra. Era jovens com 21 anos. E assim, sou mobilizado, venho para Mafra, incorporado num batalhão em que eu, por acaso, vocês não me obriguem a eu ficar aqui agora, fico aqui meio-dia a falar, pá, mas não... Mas sou mobilizado e eu, por acaso, para ser integrado no Batalhão Vasco da Gama, mobilizado em Mafra, Escola Prática de Infantaria, onde eu tinha feito o tirocínio, e eu sou integrado como alferes numa companhia de voluntários. Bom,
foi a maior experiência com que eu podia começar a minha vida. Era uma verdadeira legião estrangeira, isto é uma companhia que é integrada no batalhão da Escola Prática de Infantaria e que é constituída à base de pessoas que estavam na disponibilidade, outros estavam ao serviço, soldados, oficiais, sargentos, e que se ofereceram para ir para a Índia. Ofereceram-se individualmente. E todas essas pessoas foram reunidas e foram integradas numa companhia, vindas de todo o sítio do país. Alguns pelas mais variadas circunstâncias. Isto, eu podia contar-vos aqui, era voluntário desde o meu comando de companhia, que era o capitão do quadro permanente, até os 2 subalternos milicianos, um deles tinha 41 anos, o outro tinha 33, e eu e o outro alferes do quadro permanente, tínhamos 20. Bom, depois tinha sargentos, que eu também devo dos 40, por aí abaixo, alguns do quadro permanente, outros. Tínhamos soldados que eram soldados de Penamacor, que era o presídio, como é que se chamava? A unidade disciplinar, a companhia disciplinar de Penamacor, e que vieram com a condição, estavam a cumprir as suas penas, e se fossem para a Índia, indo para a Índia sem punições, quando regressassem, ficavam com a sua caderneta limpa. Nenhum deles regressou com a caderneta limpa. Houve uns que desertaram para a União Indiana, houve outros. Bem, depois tinha uma série de outros que eram homens que queriam concorrer ao quadro permanente. E é a unidade por onde eu passei em que tive mais soldados e sargentos que chegaram a oficiais, quadro permanente, alguns tenentes coronéis, etc. Tinha um homem, eu não posso deixar de pôr este exemplo. Nós, quando íamos a bordo, a gente ainda fomos pelo canal de Suez, e quando a gente ia a bordo do Serpa Pinto, que não tinha, a última viagem do Serpa Pinto, que não havia mais nada a fazer, em transporte de tropas, e o nosso comandante disse, pá, a gente não conhece os nossos homens, nenhum de nós conhece os nossos homens, foram reunidos para embarcar. Não houve uma semana de instrução, não houve um briefing a dizer o que é que ia dizer, nada. Reuniram-nos, vão passar um fim de semana à casa pacífica da família, voltam a reunir, embarcaram e vão eles. Foi assim que este batalhão foi constituído. E esta companhia de voluntários. Bom, só para vos dizer, então o comandante disse, vocês aproveitem agora a viagem para chamar um a um os vossos soldados e sargentos do pelotão e vão conversando com um para saber quem são. Há um homem que não era do meu pelotão, era de outro pelotão, que tem, era o 400, era um homem franzino, assim, vindo lá das berças, franzino e tal, e que se tinha oferecido para ir para a Índia. E quando o alferes, este era um tenente miliciano, e que lhe perguntou, mas então porquê é que tu pediste para ir para a Índia? Sabem qual foi a resposta dele? Eu vou explicar, isto é absolutamente. Eu fui para a Índia porque queria ir para os Açores. Queria-se ir para os Açores, mas o que é que se passa? Não, é que eu estava na tropa. De um cunhado que estava nos Açores. E eu queria ir para os Açores para trabalhar, quando acabasse a tropa. Mas não tinha dinheiro para pagar eu queria me oferecer para ir para os Açores. E fui ter com o meu major que era o comando de batalhão da unidade dele, e fui-lhe dizer, entretanto já tinha acontecido da Draina Garaveli. Meu major, eu gostava de me oferecer para ir para os Açores e tal. E o major falou, tu queres ir para os Açores? Oferece-te para a Índia que fica lá mais perto, pá. E este homem ofereceu-se para a Índia e foi mobilizado. Eu fui para a Índia. Não sei se ele chegou depois a ir para os Açores. Portanto, este batalhão era o batalhão da Legião Estrangeira. Este batalhão não, esta companhia. É nesta companhia. Não, foi assim que eu comecei a minha vida ultramarina. Foi uma experiência única, não só pelo tipo de tropas. Depois nós tivemos uma companhia destacada, o batalhão achava que a companhia era nobre, porque era só obedecia aos seus quadros, não deixava a ninguém. Era uma companhia disciplinada. E às tantas foi destacada e vivemos sozinhos. Ao fim do ano, deram a comissão por fim da companhia, a companhia veio-se embora, mas os oficiais e sargentos ficaram, só vieram os soldados, porque eram considerados indesejáveis em Goa. Ora bem, nunca nos falámos em subversão. Nós fomos, e como digo, íamos para participar num dispositivo
num dispositivo de defesa convencional. Mas, entretanto, já ia havendo umas bombas que rebentavam aqui e ali. Havia os satyagrahis que entravam pela fronteira e que não se sabia bem como é que a resposta aos satyagrahis, se era contra-subversão, se era apenas ações policiais. Portanto, a indefinição era total. Há uma coisa que eu lhe posso garantir, amigo professor Garcia. Em 1957, quando eu regressei da Índia, eu tinha a certeza que no dia em que a União Indiana resolvesse invadir a Índia, que a Índia caía. E caiu passado 4 anos. E depois pode-se perguntar, pois, mas a Índia caiu. E já me têm feito esta pergunta, basta que uma vez, quando eu tenho abordado estes temas. Mas porquê é que depois, quando foi de Timor, a Indonésia invadiu Timor e Portugal não reconheceu? E Portugal, não, é que Timor e a Índia foram diferentes por uma razão muito simples. É que os timorenses resistiram à invasão indonésia e os goeses não resistiram à invasão indiana. Aqui, mais uma vez, o problema está, que eu, aliás, trato aqui neste livro, é que as descolonizações não são feitas pelo colonizador. A descolonização é feita pelo colonizado. E aqui foram mais 2 exemplos flagrantes. Os timorenses resistiram à invasão indonésia. Os goeses aceitaram a invasão indiana. E mais, passado um ano, estavam a fazer eleições livres em Goa e eleger os seus deputados. Portanto, não foi Portugal que tratou de maneira... Aliás, o problema da Índia não foi depois de 25 de abril, foi com o Salazar. Não foi Portugal que tratou diferentemente os 2 problemas. Quem tratou diferentemente os 2 problemas foram os nacionais de cada uma das colónias. Portanto, amigo professor Garcia, nós fomos à Índia, nunca ouvimos sequer falar nem abordar o problema da subversão. E mais, e depois de vir da Índia também não ouvimos. Jornal, tenho outra curiosidade, que há bocado falei, quando eu andava a estudar estas guerras, lembro-me de ter lido uma referência que no jornal foi comandante do Zion Pioneers no Malawi. Assim que sim, eram verdadeiras operações especiais com incursão em territórios vizinhos. Se nos contava um pouco mais sobre isso. A minha vida é um romance. Bom, é claro, está tudo no livro da minha vida, a entrevista que eu dei ao Manela Cruzeiro, está lá tudo. Deixa-me lá ver se eu consigo ser mais sintético do que foi na primeira resposta. Em 1961, eu sou mobilizado para Moçambique, faço uma comissão com uma companhia no norte de Moçambique. Era já uma comissão em campanha, mas ainda não tinha começado a guerra só começou em 64, mas enfim, foi campanha sem tiros, mas enfim, com permanentes patrulhamentos e deambulações pelo mato. E quando acabei essa comissão, no regresso a Lisboa, estava a comandar a Polícia de Segurança Pública de Moçambique, um homem que eu tinha conhecido bem, que era, na altura, o Tenente-Coronel de Cavalaria Cecílio Gonçalves, e que por portas travessas, que não vale a pena aqui estar a pormenorizar, convidou-me para ir para a Polícia, para a Segurança Pública em Moçambique. Bom, eu tinha gostado de estar em Moçambique, aqueles 2 anos da comissão, estive lá no mato, no interior, mas gostei de lá estar. A minha mulher tinha lá estado comigo, entretanto a minha mulher já tinha casado, e eu pensei, bom, isto é uma hipótese de fazer aqui uma comissão 2 anos com a família, pode ser o intervalo entre nova mobilização, e em vez de andar lá para a metrópole, ser deslocado de um sítio para o outro, vou ficar aqui em Moçambique. É uma capital de distrito, o comando da polícia é numa capital de distrito. Eu disse, sim senhor. Bom, resultado, fui nomeado para ir para a Polícia de Segurança Pública de Moçambique. E acabei por ir comandar o comando distrital da Beira. A Beira era a segunda cidade de Moçambique. Era um comando distrital já com importância, que tinha todo o distrito, que na altura ainda era Manica e Sofal, ainda era tudo. E que tinha começado a guerra de Moçambique. Ora bem, havia na Beira um homem. Desculpem, na Beira, como comandante da polícia, eu tinha uma grande autonomia. Eu só dependia do meu comandante-geral e, em termos administrativos, apenas despachava com o governador civil. Portanto, eu não dependia da estrutura militar, apenas comandante-geral e governo civil. Mas eu procurei sempre dar àquele meu comando, digamos,
um tipo de comando militarizado. Aliás, na altura, a polícia era considerada uma força militarizada, era assim que se chama. E quando começa a guerra, há na beira um homem, que era um homem de grande influência em Moçambique. Eu chamava-lhe The Really Governor of Moçambique, que era um senhor chamado Jorge Jardim. De uma maneira geral, as pessoas conhecem. Hoje até conhecem mais por causa da filha, que é assim a Jardim, do Parlamento. Mas o Jorge Jardim, e o Aniceto Afonso deve saber muito bem a quem é que eu estou a referir, o Jorge Jardim era um homem que era um Lourenço da Arábia. É bem bonito. Então, pessoas de justificações. Não toca que estraga. Muita confiança do regime. Mas atenção, eu depois vim-me a perceber que o Jorge Jardim, mais do que de confiança do regime, era um homem de confiança do Salazar. Bom, isto tem importância porque depois veio a passar. E o Jorge Jardim era um homem das Arábias, de facto. Ele já tinha, quando foi dos prisioneiros da Índia, ele tinha feito determinadas diligências clandestinas para conseguir a libertação dos portugueses que estavam prisioneiros da Índia. Metia-se sempre numas coisas das Arábias. E um dia eu recebo uma mensagem, uma carta, já não me lembro, do meu comandante-geral, então Lourenço Marques, em que diz assim: Caro Pesará, você vai ser contactado por fulano era o Jorge Jardim, que eu conhecia mal, enfim, tinha falado com ele uma vez ou outra. Ele, quando foi do início da guerra em Angola, andou lá metido com umas companhias por fora de Angola também. Enfim, era um homem completamente azarado. Ele gostava, para ele devia ser, o cheiro a pólvora devia ser afrodisíaco para ele. Bom, ele gostava do cheiro a pólvora. Você vai ser contactado por fulano de tal, a decisão que você tomar é consigo. Dizia o meu comandante, você toma a decisão que quiser. Fiquei a aguardar e um dia lá recebo um telefonema de Jorge Jardim, fulano e tal, olha, eu estava a falar consigo. E ela veio falar com o Jorge Jardim. Bom, então é que me apercebi do que era pessoal. Digamos, me conheço chamar entourage, ou melhor, o ambiente em que o Jorge Jardim tinha uma verba privada e grande do Ministério da Defesa, suponho que era do Ministério da Defesa, para fazer operações especiais. Enfim, tinha a sua própria, tudo aquilo movimentava-se militares, com polícias, com PIDE, etc., com toda a gente. Bom. E então o que é que o Jardim pretendia? O Jardim, naquela altura, já tinha começado a guerra e o Malawi apoiava claramente a Frelimo, a Tanzânia apoiava claramente a Frelimo, a Zâmbia e a Rodésia ainda eram colónias inglesas, e havia o problema do Malawi. O Malawi, que era um enclave do antigo Império Britânico da África Austral, e que era ali marginalizado com o lago Nyassa, e que depois se prolongava para sul, ainda na fronteira com a Zambésia. E o Malawi tinha se tornado independente em 1964. E o Jardim, tinha interesses no Malawi, interesses económicos. O Jardim era o administrador da Luzalite em Moçambique. E de outras também, da Somap e tal. Era de várias grandes empresas em Moçambique, com sede do Tondo, ali ao pé da beira. E tinha interesses económicos no Malawi. E quando foi da independência do Malawi, o Jardim foi convidado para ir à independência do Malawi. E tornou-se amigo pessoal do Banda, do Asting Bandas, do governador, do primeiro presidente do Malawi. E o Jardim vem-se a tornar, curiosamente, o cônsul do Malawi em Moçambique. Cônsul do Malawi em Moçambique. Portanto, com uma ligação direta ao governo do Malawi. E tornou-se um amigo pessoal do presidente Banda e um confidente e um homem de confiança do presidente Banda. E o Jardim tentou aproveitar isso para garantir aquela fronteira leste, para impedir que a Frelimo viesse a ter apoios, mas o Malawi manteve sempre uma posição dúbia em relação à Frelimo. Não lhe negava bases de apoio, mas não lhes dava grandes facilidades de movimentação. E o Jardim tentou contrariar isto. E nessa altura, logo a seguir à independência do Malawi, nasce um movimento de rebelião no Malawi, que era o movimento do Sr. Chipember,
a atuar no norte do Malawi e que começou a ameaçar seriamente o poder do Banda, o poder do Malawi. E nessa altura a estrutura militar do Malawi, e até policial, mas principalmente a militar, ainda era a inglesa, tinha prevalecido toda a estrutura militar inglesa, britânica, que estava a servir o novo país independente. Só que o Jardim percebeu-se que a estrutura militar inglesa não era de confiança absoluta do Hastings Bandas. Tanto apoiava o Banda, enquanto fosse presidente, como se o Chipember conquistasse o poder, passava a apoiar o Chipember. E o Chipember, se conquistasse o poder, ia apoiar a Frelimo. Portanto, o Jorge Jardim tomou a sua própria iniciativa de dizer que é preciso garantir a presença do Banda no governo do Malawi, na presidência do Malawi. E o Jardim, um dia, à sua maneira, faz uma partida ao presidente Banda. Isto foi-me contado pelo próprio Jardim nessa primeira conversa que eu tive com ele. O que é que foi? O Jardim mete-se no seu avião privado que ele tinha e vai ao Malawi, aterra lá no aeroporto do Malawi e há lá um carro à espera, lá dos seus capangas e tal, vai ao palácio, entra pelo palácio dentro, bate à porta e entra pelo gabinete do presidente. E entrou, cumprimentou o presidente e o Jardim só lhe pergunta assim. Repara, isto é mesmo, é um filme, mas é assim. E o presidente, Sr. Presidente, o senhor se sente seguro aqui? E o Banda velhote já era velho e tal. Eu não sei, sinto-me seguro. É. Olha, eu vim no avião, vim sozinho, entrei pelo palácio dentro, estou aqui, bati à porta, entrei, eu se quisesse vir aqui, matava ou ia-me embora e ninguém dava por isso. E o Banda ficou assustado. Toda esta encenação foi para quê? O Jardim conseguiu convencer o Banda a constituir a sua guarda privativa. E perante esta encenação que o Jardim criou, o Banda disse, sim senhor. E então o Jardim vai, numa antiga fazenda de tabaco lá do interior do Malawi, criar um grupo para treinar os chamados Young Pioneers. E os Young Pioneers iam ser a guarda pretoriana do Banda. Era preciso tropa para preparar estes Young Pioneers. E então o Jardim convidou um homem que trabalhava com ele, que era o Cristina que veio a ser depois o primeiro secretário-geral da Renamo, mas que tinha sido oficial português do Exército, era um caçador profissional, conhecia muito bem o Niassa, que era a fronteira com o Malawi, tinha casado, segundo os ritos indígenas, com uma natural, filha de um régulo do Niassa, do lado português, do lado moçambicano, e foi o homem que o Jardim convidou, o antigo tenente miliciano, para ir, digamos, dar instrução para formar a primeira companhia de Young Pioneer. E levou com ele um ex-paraquedista. Mas depois era preciso um oficial do quadro permanente para, digamos, fazer os programas de instrução e levar material de guerra para esta gente, para os seus treinos. Foi para isso que eu fui convidado. E como isto tinha que ser de um segredo absoluto, não foi do conhecimento nem do comandante militar, nem do comandante-chefe, era do conhecimento apenas do comandante-geral, do comandante-chefe. Comandante-chefe, porque houve ligação com Lisboa. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas deu a grima a isto, aliás, era quem dava o dinheiro ao Jardim. Portanto, era do conhecimento do chefe de Estado-Maior-Geral, era do conhecimento do comandante-chefe do Moçambique e do meu comandante-geral da polícia. E meu. Não conhecimento mais ninguém. De maneira que eu, de vez em quando, eu fazia os programas de instrução para esta gente. É claro, aquilo era uma inovação, reparem. Trabalhar com um país africano independente. Bem, na altura não apercebia bem se aquilo era independente de direita, se era de esquerda. Até certo ponto favorecia a nossa estratégia global, porque era garantir uma certa segurança na nossa fronteira leste. Manter aquela fronteira relativamente calma. Era portanto, uma ação no exterior, uma ação especial. Bom, eu ia no avião do Jardim, quando o avião ia aterrar, não era identificado, depois tinha um carro à minha espera,
Entrei no Malawi com várias vezes, com caminhonetes do jardim, em que levava pessoal meu da polícia, toda a paisana, até eu, a levar material de guerra para as bases dos Young Pioneers, e assim se formou a primeira companhia de Young Pioneers do Malawi. Meus amigos, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não tinha um dia de ajuda de custo, não tinha apenas as despesas pagas quando lá chegava. Mas se por acaso eu fosse preso, eu só de mais tarde é que me apercebi disto. Nem a minha mulher sabia para onde eu ia. Eu saía de casa e dizia: olha, eu vou ir visitar as minhas unidades. Tá? Aparecia uma semana depois. Portanto, estas foram as operações especiais que este seu amigo e camarada desenvolveu. Muito obrigado. Tinha muitas mais perguntas para lhe fazer, mas o tempo é ditador. Cada pergunta que você faz, eu tenho meia hora de resposta. Mas muito obrigado. Nós estamos aqui em família. Nós temos a seguir aqui na Comissão, na Sociedade Histórica, uma conferência, por isso tinha mesmo que terminar às 4 horas. Eu ia sugerir aos organizadores que as próximas 24 conferências sejam só com o meu general. Acho que, para além de ter sido magnífica a apresentação, e permita-me que não é fácil, só mesmo alguém com a experiência que tem o meu general, é possível sintetizar a guerra e as independências daquela maneira. Eu sou filho da guerra e vivi as independências, mas, obviamente com uma idade bem diferente, mas depois também este testemunho pessoal, que é, digamos, a grande valia de toda esta conferência também. Muito obrigado ao meu general, se me permite. Eu tenho aqui uma oferta, mas não, obviamente é um livro para ler, para variar. Muito obrigado. Obrigado. E a influência também. É de outra época. E eu peço desculpa a quem nos está a ver, aos 30 que nos estiveram a ver do lado lá e que espero que nos estejam a escutar, por alguns problemas de som. Isto é para ver. Quem quiser depois falar com o orador, o melhor é vir aqui à Cidade Histórica quando forem as conferências. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e muito boa tarde. São únicas. Quando fazem perguntas, eu não posso responder em 5 minutos. Mas estas são mesmo por isso. Só esta história vai para um filme. Só esta vai para um filme.